A pergunta é: quais boas práticas, a gente vem falando muito de cultura de segurança, e para desenvolver essa cultura, quais são as boas práticas que tem no mercado, que os nossos espectadores possam dizer, caramba, isso aqui eu consigo fazer essa questão de uma operação similar com a minha e trazer para a minha realidade? Bom, pessoal, só pergunta top, né? Acho que faz todo sentido a gente falar de cultura e a gente falar de boas práticas. É o que eu estava falando para vocês anteriormente, né? Fernando foi muito, vou usar até uma palavra que eu achei muito bonita, viu, Paulo? Cirúrgico, né? Quando ele falou aí dessa questão de análise de desvios. E a gente, quando traz para uma cultura de segurança, quais são as minhas boas práticas para uma cultura de segurança? Eu posso começar do baixo, tá, gente? Não precisa ser algo fenomenal, um projeto, não. Vamos começar ali. Eu hoje tenho um momento para falar com o time antes do início da atividade. Isso é uma boa prática. É uma boa prática que eu engajo as pessoas. E tudo que a gente coloca como rotina, a gente precisa seguir, para a gente não cair no contexto, hoje não tem, amanhã tem, depois perde a credibilidade. Então, o mais importante para a gente criar uma prática é a gente ter constância, é a gente permanecer nas nossas agendas, independente. Se eu tenho 3 agendas, eu posso colocar uma pessoa para mim me substituir. O que não posso é eu simplesmente queimar uma agenda importante. Então, uma das práticas é a gente começar do pouco, né? Vamos começar antes do início da minha atividade, eu vou falar sempre de segurança. Isso é uma das boas práticas que as empresas vêm adotando, seja em DDS, nas empresas multinacionais, chama briefing, mas tudo com o mesmo contexto. Um outro contexto simples que eu queria trazer para vocês também é quando a gente já tem um público mais maduro, que o público já tem ali uma CIPA eficaz, uma CIPA que trabalha, uma CIPA que nos ajuda, e essa CIPA ela traz para a gente alguns dados. Eu estou observando que em todos os dias alguns colaboradores estão tendo alguns desvios, e aí a gente entra com a parte de campanhas, porque o desvio, pessoal, quando a gente traz o desvio para ser uma meta de uma empresa, muitas vezes ele desvirtua. Por que ele desvirtua? Porque às vezes eu crio algo que não está acontecendo. Então, eu não sou muito fã de a gente colocar, muitas vezes, meta para isso. A gente precisa, sim, criar uma cultura nas pessoas para que elas entendam o que, de fato, é um desvio, o que eu preciso melhorar nos meus colaboradores para que eles comecem a observar, de fato, o que é inseguro e o que é seguro. E o porquê que eu preciso fazer seguro. Quando eu falei no início, gente, sobre integração, que é o primeiro contato que eu tenho com o colaborador, eu preciso analisar do início daquela jornada do dia dele. Eu sempre faço uma pergunta: como foi que você chegou aqui na empresa hoje? Foi através de moto? Foi através de carro? Você teve a percepção de entender se aquele motoboy ele tinha um capacete e tinha um encaixe aqui, que é justamente para ter uma segurança a mais? Tem viseira? Como é que a gente hoje consegue trazer uma maturidade maior do colaborador quando a gente começa a olhar as coisas simples? A gente não precisa ir para algo muito, eu vou olhar uma coisa extraordinária. Não, gente, o nosso dia a dia está ali. Eu começo a entender e eu começo a trazer para o meu colaborador algumas situações do dia a dia dele. Então, aquele colaborador que muitas vezes vai para uma festa, bebe e pega a moto, ele começa a dizer assim: epa, eu tenho que rever esse meu conceito. Eu estou trabalhando com segurança. Então, eu começo a ter umas pessoas que isso tudo são práticas, são boas práticas que a gente vai colocando a cultura. E a cultura, gente, mais uma vez, é um nome lindo, né? Cultura. Só que, assim, a cultura é dia a dia. Não adianta eu dizer assim, vou fazer uma campanha de cultura de segurança. Não adianta. A cultura é o dia a dia. É como eu me comporto, como o outro se comporta, como eu avalio, como as outras pessoas me avaliam. E outra coisa, tá, gente? Precisamos parar um pouquinho, né, no contexto assim, muitas vezes um colaborador, ele para e diz assim: fulano, cuidado, você está com adorno.
A gente precisa entender que ali ele não está sendo nosso inimigo, não. Ele está sendo nosso amigo. Então, as pessoas às vezes dizem assim: ah, tá certo, quer aparecer? Eu vou te pegar também em algum desvio, e começa a criar um cenário de reação. Mas essa reação, gente, isso são pessoas que estão no início de um processo de cultura. Então, amadurecimento é quando a gente já consegue dar um obrigado, agradecer, apertar a mão e começar a trazer isso para o nosso contexto. Então, uma das boas práticas, essas que eu falei para você, é a constância nos nossos processos. Perfeito. Ótimo.